Muito boa tarde. Retomamos hoje, 26 de abril, as entrevistas profissionais a associados da BAD, uma iniciativa da Comissão Técnica Profissão, a associados aposentados que se destacaram na profissão e que estiveram na origem e desenvolvimento da BAD. Deste modo, pretende-se narrar a história de vida de distintos profissionais que criaram e pertenceram a esta associação, com quase 50 anos, que foi sendo construída pelas iniciativas e decisões destes associados, hoje com a entrevista à doutora Fernanda Campos. Antes de iniciarmos esta entrevista, em meu nome e da BAD, quero agradecer de forma imediata e também entusiástica como aceitou este convite e dar-te conta do orgulho e da honra que sinto em poder efetuar esta entrevista. Muito obrigado. A primeira questão que gostaria de colocar é: como é que foi o seu primeiro contacto com o mundo das bibliotecas? A primeira biblioteca que eu vi foi a biblioteca do Liceu Maria Amália, onde eu estive do primeiro até ao 7º ano. Eu estava no 7º ano, eu nunca tinha ido à biblioteca, aquilo era um sítio fechado, não se ia lá, mas no 7º ano a professora de português pediu um livro que estava na biblioteca e eu ofereci-me para ir lá. E fui, bati à porta e entrei numa sala com umas estantes altíssimas, antigas, as mesas, as cadeiras, tudo aquilo, não estava lá ninguém. Estava a funcionária e veio depois a professora bibliotecária para me entregar um livro e era um bocado intimidante, mas ao mesmo tempo era muito bonito, por causa da madeira e daquele aspecto, digamos, antigo. Esse foi o meu primeiro contacto. Em minha casa havia muitos livros, o meu pai e a minha mãe tinham muitos livros, o meu avô também, e portanto, e eu também fui ter muitos, sempre, desde que comecei a ler. Tive sempre muito gosto pela leitura, mas contacto com a biblioteca, para mim, a imagem que eu vejo é a imagem da biblioteca do Liceu Maria Amália. Fale-nos do início da sua carreira como colaboradora da Imprensa Nacional Casa da Moeda entre 1973 e 1978. Que recordações guarda desse período? Faço só, digamos, um bocadinho para trás, porque como se meteu depois a faculdade, evidentemente aí tornei-me uma assídua leitora da Biblioteca da Faculdade de Letras e depois, quando a Biblioteca Nacional abriu, passei também para a Biblioteca Nacional. A possibilidade de trabalhar na Imprensa Nacional veio já depois de eu ter tirado o curso de bibliotecário. Portanto, eu terminei a licenciatura e depois tinha que escolher. Em princípio, com uma licenciatura em História, as pessoas iam para o ensino. Mas eu não me apetecia ir para o ensino. Eu queria ser conservadora de museu. Mas nesse ano não funcionou o curso de conservador de museu, mas funcionou o curso de bibliotecário. De maneira que eu inscrevi-me, fiz as provas, fui admitida e fiz o curso. E depois de eu ter acabado, comecei a pensar para onde é que havia de ir e assim, e apareceu essa possibilidade de ir para a Imprensa Nacional. Fui convidada para integrar um projeto que estava em curso, o qual tinha como objetivo, portanto, dar vida ao que tinha sido a atividade editorial da Imprensa Nacional nos seus primeiros tempos, portanto, de 1768 até 1800, era do século XVIII. Portanto, era um trabalho de investigação, ou seja, era algo que me fascinava. Eu gostava muito de investigar, e aliás já tinha feito, até para o trabalho final do curso de bibliotecário, já tinha feito um trabalho de investigação, orientada pelo professor Pina Martins, e pronto, era algo que me seduzia, que eu gostava, e gostei muito de lá estar, muito. Foi um ambiente muito agradável. Passei lá o 25 de Abril, que também foi uma experiência. Aliás, passei o 25 de Abril no Porto. Tinha lá ido, em nome da Imprensa Nacional, para montar uma exposição com os livros antigos da Imprensa Nacional. Foi assim, foi uma coisa muito curiosa. Mas não querendo estar aqui a amassar com a minha vida, portanto, gostei imenso de lá estar.
e saí em 78, eu podia ter continuado, mas saí porque eu já tinha casado há uns anos, o meu marido não tinha uma posição estável, eu não tinha uma posição estável, o 25 de Abril também tinha propiciado que as coisas não fossem assim tão imediatas. E, portanto, resolvi concorrer para aquilo que se chamava o quadro único. Só as pessoas assim da minha idade é que se lembrarão disso. O quadro único das bibliotecas e arquivos era, como o nome indica, gerido por um organismo próprio, que era a Inspeção das Bibliotecas e Arquivos, que iam abrindo as várias vagas consoante as necessidades. E quando se entrava para o quadro único, a pessoa depois podia passar de uma biblioteca para outra sem grandes problemas. O meu primeiro, portanto, eu concorri a 3 bibliotecas. Do Instituto Superior de Agronomia, à Biblioteca Nacional, que foi um concurso que veio a seguir a eu já ter concorrido ao primeiro, e também concorri para a Câmara Municipal. Fiquei aprovada nos 3 concursos e tive que entrar para a Agronomia porque foi o concurso antes de haver aquela lei que impedia que as pessoas que não estavam vinculadas ao Estado entrassem para o Estado. Foi uma coisa, de facto, pronto, muito desagradável dentro de quem queria trabalhar. Portanto, eu tive 1 mês e meio em Agronomia, já sabia que tinha ganho da Biblioteca Nacional e depois passei então para a Biblioteca Nacional. Mas sim, para dizer também que a imprensa nacional representou muito para mim, naquele sentido de que aprendi muito enquanto lá estive e gostei muito de trabalhar em conjunto, e o engraçado é que passados estes anos todos ainda nos reunimos todos, pelo menos uma vez por ano. Muito bem. Nesse ano, exatamente como estava a dizer, em 1978, ingressa como bibliotecária na Biblioteca Nacional, onde se manteve até 2013. Entre as inúmeras funções que desempenhou nesta instituição, destacam-se as de diretora de Serviços de Coordenação Biblioteconómica entre 1988 e 1992 e de subdiretora entre esse ano, 1992, e 2006. Que balanço faz de 35 anos ao serviço da Biblioteca Nacional em funções da maior relevância? Eu já, como disse há bocado, eu já tinha um grande contato com a Biblioteca Nacional, porque fui leitora e leitora muito assídua, desde a sua abertura, e de facto a possibilidade de lá trabalhar encantava. Pronto, pensava muito nisso, depois de ter feito o curso de bibliotecário. E claro, eu gostei, a recepção foi muito boa e eu conhecia já lá bibliotecários que tinham cargos superiores e que tinham sido meus professores no curso de bibliotecário, portanto não era uma desconhecida. E quando entrei, claro que aquilo que eu mais ambicionava era ir para os reservados, pela Franca. A Biblioteca Nacional tinha na altura um processo interessante que era, quando se entrava, circulava-se pela casa toda. E estava-se uns dias num sítio, um mês no outro, e só ao fim daquela turnê é que se decidia para onde é que a pessoa ia. Claro que já sabiam onde é que estavam as necessidades e assim. Eu gostaria de ter ido para os reservados, não fui para a catalogação. E na altura a pessoa que dirigia a catalogação tinha sido o meu professor precisamente de catalogação, portanto tinha pedido para eu ir para lá, e lá fiquei durante bastante tempo, até chegar à altura de ser chefe de divisão, depois diretor de serviço e por aí fora. Portanto, fiz ali, digamos assim, o princípio da minha carreira. Não seria aquilo que eu escolhia, mas é como tudo na vida, nós temos as oportunidades e temos que as agarrar. A pessoa não vai ficar a chorar sobre o leite derramado. Se eu alguma vez tivesse ido aos reservados, pois lá iria com muito gosto. E, portanto, dediquei-me e gostei. E depois, pronto, surgiram uma série de situações, que já vamos também falar delas a seguir, muito justamente as regras portuguesas de catalogação, trabalhar nesse projeto,
E tudo isso, pronto, consolidou a minha posição ali e até o gosto que eu adquiri pelo próprio trabalho de catalogação. Ainda continuo a catalogar quase todos os dias, mas a gente já lá chega. Qual era... Sim, peço desculpa, diga. Não sei, deixe-me só ver. Relativamente aos cargos de direção, pronto, os cargos de direção foram surgindo na medida em que também houve grandes remodelações dentro da biblioteca, uma lei orgânica, enfim, mais expansiva, e portanto, foram situações que foram surgindo e que foram convites também para entrar para esses lugares e pronto, e onde procurei também coordenar serviços. É uma situação muito diferente, porque a pessoa passa de ter um só serviço para, de repente, ter que coordenar uma série deles. Mas isso também, a mim também foi uma coisa que me fez crescer muito, no sentido de que a pessoa também não fica tão limitada e começa a ver até a própria biblioteca num sentido diferente, não é? Como uma casa que está a pulsar, que quer caminhar para a frente e sobretudo pessoas que vale a pena conhecer, coordenar trabalhos com elas. Foi nesse sentido que, de facto, tentei desempenhar o melhor possível esses lugares. Qual era a percepção que nessa época existia da profissão de bibliotecário? Portanto, qual a percepção que os bibliotecários tinham da sua profissão? E, por último, envolvendo estas questões, qual era a percepção que os bibliotecários achavam que as pessoas tinham deles? Ou seja, numa frase, qual era a valorização da profissão à época? Quando eu fiz o curso, portanto, em 73, a valorização não era muito grande. De um modo geral, as pessoas viam o bibliotecário, portanto, era uma senhora solteirona, com um carrapito, com gatos em casa, portanto, esse era o chaval. Eu, quando disse aos meus pais que queria tirar o curso de bibliotecário, eles fizeram uma cara absolutamente desolada. Portanto, não sei explicar. Havia de facto esse modelo da senhora do carrapito, com os óculos na ponta do nariz, os gatinhos e tal. Portanto, quem nos via de fora tinha um bocado a ideia de que eram pessoas que não queriam conviver, que iam ali para o pé dos livros porque, pronto, era um bocadinho bicho de mato e assim. O ver da própria profissão, sabe, eu tive a grande vantagem de, quando acabei o curso de bibliotecário, foi quando foi criada a ABAP. Portanto, eu vivi esse período de afirmação da profissão. E o próprio curso que eu fiz, que não foi o curso de Coimbra, eu tirei o estágio de preparação técnica de bibliotecários, arquivistas e documentalistas, deu-me logo uma perspectiva tripartida. Portanto, em vez de ser só bibliotecário e arquivista, era bibliotecário, arquivista e documentalista. Nessa altura, o documentalista era, digamos assim, o máximo. Pronto. Em vez de ser a velhota do carrapito, eram umas senhoras louras, muito bonitas, muito produzidas, e estavam nos centros de documentação, que era uma coisa que era la crème de la crème, pronto. E as bibliotecas eram assim uns espacinhos fechados, velhinhos e tal. Ora, essa situação alterou-se. Eu tive essa grande sorte, que é de entrar para a profissão numa altura em que se estava a criar uma associação que se acreditava na profissão e que os bibliotecários começavam a olhar para si próprios de uma outra maneira. Portanto, ter uma carreira diferente e dignificava, quer fosse bibliotecário, quer fosse arquivista, quer fosse documentalista. Mas sim, a visão que havia era que não era assim uma profissão muito atrativa. Passamos agora para a sua ligação à BAT, de que é associada número 76, tendo sido membro do Conselho Técnico entre 1999 e 2006, na realidade, fazendo uma retrospectiva do seu extraordinário percurso, salta à vista claramente a forte relação com a associação, com a BAT, num período que atravessa várias décadas.
Que razões a levaram a aderir à ABAD em 1974? O que encontrou quando se associou? Como eu estava a dizer, na altura em que eu estava a terminar o curso, em dezembro de 72, realizou-se um encontro, na altura não se chamava congresso, um encontro de bibliotecários e arquivistas em Coimbra. E foi aí que nasceu a BAD. Foi aí que nasceu a BAD. Foi aí que se fez uma grande reunião. A Maria José Moura explicou o que estava em jogo e a oportunidade que nós tínhamos que agarrar. As pessoas tiveram uma adesão enorme. Aliás, o encontro estava cheio de profissionais. Toda a gente achava que aquele era o momento e, portanto, eu a partir daí, inclusive até participei também em reuniões em que se estava a preparar os estatutos e assim, tive essa sorte, quer dizer, nunca conheci de outra maneira a profissão que não fosse ligada à BAD. E pronto, eu também me liguei cedo e entendi sempre que se entrávamos na profissão devíamos fazer parte, devíamos de facto fazer parte da associação, porque era ali que nós nos podíamos encontrar, debater ideias, caminhar para a frente, enfim, era ali que era o nosso sítio, não era num cantinho isolado, sem conhecer mais ninguém. E tive, de facto, essa sorte também de participar em muitas ações da BAD, já falaremos das de formação, mas também o Conselho Técnico foi muito importante para mim, o Ponto Focal Nacional também foi muito importante para mim, porque me permitia estar também a ajudar a tomar decisões, não é? Também um outro aspecto que eu não referi também quando mandei o currículo, ou ser chamada também várias vezes pela BAD, por exemplo, para júri do concurso do Prémio Raul Proença, e para outras situações em que, pronto, achavam que precisavam de mim e que eu estive sempre disponível. Aliás, não se podia dizer que não à Maria José. Mas isso a gente há de falar mais adiante. Não, porque isso não estava dentro do programa dela. E eu também gostava de participar e, portanto, também não fazia nenhum sacrifício em, em dar a minha colaboração. Sim, dei sempre. Como profissional ligado à BAD, desde muito cedo, lembra-se da visão dos profissionais face à associação na altura? Existia uma adesão da maioria dos profissionais à BAD ou muitos mantinham-se afastados, sendo associados ou não? Como associada que mantém o vínculo à BAD, qual é a perspectiva, a relação que atualmente tem da associação? Eu penso que logo naquela altura que a BAD começou a nascer, não é? Portanto, no encontro de Coimbra e depois mais tarde, com as reuniões no Ministério e com o interesse todo em formalizar, acho que sim, que havia uma adesão, mesmo dentro dos três tipos de profissional que eu falei há bocado, bibliotecário, arquivista e documentalista, penso que sim. Talvez as pessoas mais velhas tenham achado que não valia a pena, no entanto, também havia surpresas desse lado. Eu lembro-me que, salvo o primeiro presidente da BAD, foi o Dr. Jorge Peixoto, que era um bibliotecário, enfim, uma pessoa notável da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, seu diretor, e de facto era uma pessoa mais velha, era até mais velha do que a Maria José e assim, portanto, lá está, tinha vontade e tinha dinâmica para isso. É como tudo, depende das pessoas. E houve umas que acharam que naquela altura não valia a pena, outras é porque aquilo custava dinheiro, outras porque não percebiam o que é que se ia fazer, mas a pouco e pouco eu penso que a atitude mudou e que a própria BAD foi também crescendo e avançando muito para a promoção da profissão. E como vejo a BAD hoje, vejo com muito gosto, porque vejo-a muito dinâmica e sempre um passo à frente daquilo que é necessário. Essa é a minha visão, é ver pessoas que conseguem
cumprir aquilo que está a fazer falta agora e, portanto, dar a resposta, mas antecipar aquilo que vai fazer falta. Vejo a BAD muito moderna e muito ativa. Isso, para mim, olha, é um gosto enorme. Foi membro do Ponto Focal Nacional para o Plano de Ação para as Bibliotecas, sob presidência de Maria José Moura, entre 1992 e 1995. Que recordações guarda desta profissional e associada de excelência? Esteve presente na vida da associação de forma bastante marcante. Guardo as melhores. Como digo, eu conhecia nesse dito Encontros de Coimbra, vi logo que era uma pessoa com uma genica extraordinária e agora estou a ver a coisa de outra maneira. Estava-me a esquecer de um pormenor, é que eu já a conhecia de uns meses anteriores, porque em 1972, antes do Encontro de Coimbra, celebrou-se o Ano Internacional do Livro. Até se fez um póster muito engraçado, que às vezes ainda havia na BAD, com um mocho, muito engraçado. E a Maria José foi a alma dessas comemorações, fez-se uma grande exposição nas Valveias, e eu que estava no curso, associei-me também, e também dei a minha colaboração para essa exposição. E vi logo que ela era uma força da natureza. E vou contar só este pequeno episódio. Estava quase a aparecer o ministro, que era para fazer a inauguração da exposição, que era às 5h30, isto aí, à volta das 5h20, nós, as mais novinhas, que éramos alunas do curso, ainda andávamos a limpar as vitrines. Às tantas, havia uma vitrine que tinha uma mancha e uma colega minha disse, está ali uma coisa para limpar. Pegou e fez um esguicho e aquilo não era para limpar vidros, era uma coisa lumosa. E agora como é que a gente tirava aquilo dali? Estávamos assim um bocado aflitas, a Maria José passou e eu mostrei-lhe aquilo e ela disse, olha Fernandinho, ela tratou-me sempre assim, olha Fernandinho, é assim, tu vais ficar aqui encostada à vitrine. Portanto, o senhor ministro passa daquele lado, tu pões-te deste. O senhor ministro passa deste lado, tu pões para o outro. E eu cumpri aquilo à regra. De maneira que foi assim que começou. Mas sim, era uma força da natureza, uma grande amiga. Uma pessoa sempre preocupada com os colegas, com os amigos, e sempre com uma vontade de fazer e uma grande capacidade de trabalhar e de pôr os outros a trabalhar também. Coordenou organizações nacionais e internacionais, nomeadamente em relação a estas últimas, a Federação Internacional de Associações de Bibliotecas, instituições, o Consortium of European Research Libraries, a European Commission on Preservation and Access, e o Consortium of European National Libraries. Portanto, instituições da maior relevância ligadas às bibliotecas nos domínios da normalização bibliográfica, gestão e valorização de coleções patrimoniais, mas também desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias da informação e comunicação e ainda cooperação internacional. O que nos pode dizer sobre estas notáveis experiências? Foram surgindo a pouco e pouco, e eu nunca tive capacidade para dizer que não, porque uma coisa que eu percebi muito cedo é que se as bibliotecas não cooperassem umas com as outras, ficavam muito anquilosadas nas suas perspectivas, nos seus objetivos. Não quer dizer que não façam o seu trabalho, receber os leitores, os trabalhos típicos de uma biblioteca, mas a possibilidade de trabalhar em conjunto e, no caso, de trabalhar com bibliotecários de bibliotecas de outros países, abriria perspectivas que eu própria não teria, porque uma coisa é nós fazermos uma visita a uma biblioteca, toda a gente nos mostra os sítios mais bonitos, e outra é nós percebermos os problemas que as pessoas têm, a forma como os tentam resolver, e até a necessidade de nos juntarmos, precisamente para ter uma voz mais forte
em determinados domínios. Dou como exemplo a questão das novas tecnologias. Quando apareceram, sobretudo, primeiro, a questão da automatização das bibliotecas, aqui parecia que ia ficar muito ligado apenas a pessoas que eram informáticos e que os bibliotecários não teriam tanto que fazer nesse domínio. E foi essa possibilidade de se trabalhar em conjunto que trouxe também muitas respostas aos problemas que havia na própria Biblioteca Nacional e em outras bibliotecas também. Gostei muito. A experiência internacional para mim foi uma marca muito importante na minha vida e fiz muitos amigos e conheci muita gente. Parece aqui a Maria José Moura a falar, com a ela diria exatamente a mesma coisa. Tem uma prolífica obra absolutamente extraordinária, nomeadamente como autora de monografias, regras e manuais, artigos em publicações periódicas e capítulos de livros, comunicações publicadas em congressos BAD e outros congressos nacionais e estrangeiros publicadas, portanto, artigos em publicações periódicas e capítulos de livros. Entre os seus trabalhos publicados, que títulos gostaria de destacar e quais as razões dessa escolha? Enquanto bibliotecária, eu destacaria dois, em que não trabalhei sozinha, mas sim em grupo, como também gosto muito de fazer, que foram as regras portuguesas de catalogação e, mais tarde, o manual Unimark. Portanto, seguindo aquele percurso que eu tinha tido de entrar para a catalogação, de fazer bibliotecária ali, as regras portuguesas de catalogação surgiram precisamente nesse decurso. E gostei muito. Foi um trabalho que fiz em conjunto com dois colegas e que me deu muito prazer fazer. Sobretudo porque ele depois teve as consequências da necessidade de formação, de que também já vamos falar, e que me deu a perspectiva de ensinar, que eu ainda não tinha, porque, enfim, a minha vida não era essa, e que gostei imenso. O comunicar, o ensinar, foi uma coisa que depois me marcou até ao fim da minha carreira. Portanto, distinguia as regras portuguesas de catalogação, por um lado, e o manual Unimark, que também foi um trabalho a várias mãos, precisamente porque foi o passo para a frente da catalogação, isto é, passar da catalogação manual para a catalogação automatizada. E ter um formato que era um formato internacional e que permitia que, efetivamente, inclusive, pudéssemos trocar registros bibliográficos com outras bibliotecas e, pelo menos, lê-los também e entendê-los sem problema. Portanto, esses são os dois grandes marcos dentro da minha carreira. Agora, falando da minha atual carreira, se assim pode chamar, aí distingui os dois livros que fiz, um em 2015, que é o Para ser já facilmente o que se busca, Bibliotecas, Catálogos e Leitores no Ambiente Religioso do século XVIII. E distingui o outro, que é a Ordem das Ordens Religiosas, que é um roteiro, portanto, identitário de Portugal entre os séculos XII e XVIII também, porque foram, enfim, duas obras que quis fazer já dentro de uma perspectiva diferente, ligada aos trabalhos de investigação que estive a fazer, primeiro na biblioteca entre 2006 e 2013 e depois, como vamos ver, em centros de investigação. Em paralelo com a sua atividade profissional, também desenvolveu, como acabou de referir, uma impressionante atividade docente e formativa, nomeadamente, no primeiro caso, no curso de especialização em Ciências Documentais da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, entre 1984 e 1991, no mestrado em Estudos de Informação e Bibliotecas Digitais, do ISCTE, entre 2008 e 2011, no que respeita à sua atividade formativa, esteve ligada aos cursos de catalogação, na sequência da publicação das regras portuguesas de catalogação, em 1984, como acabou de referir, e aos cursos de Unimark, na sequência da publicação do manual Unimark, em 1991, que também referiu, organizados pela BAD.
Que balanço faz desta vasta e muito importante atividade docente e formativa, técnica e científica? Era como eu já estava, enfim, a antecipar, eu de facto não quis ir para professora, não é? Queria ter outra carreira, porque não queria ir ensinar, achava que não tinha jeito para aquilo. E quando me vi com a possibilidade de ensinar, mesmo sendo de um ponto de vista técnico, foram experiências que eu gostei muito e que achei que me realizavam bastante. Primeiro porque eu gostava de estar com as pessoas, depois porque gostava de transmitir aquilo que eu sabia e gostava de ver as pessoas também. Pronto, nem toda a gente gosta de catalogação, não vale a pena ter ilusões a esse respeito, mas pelo menos não maçar excessivamente e fazer perceber que aquilo era uma base dentro da nossa profissão. E, portanto, quando comecei com um bocadinho de receio, mas depois gostei muito, entreguei-me muito a isso, e para além desses cursos ainda dei outros na BAT, à medida que iam surgindo oportunidades e necessidades enfim, de fazer esse tipo de ações formativas. Distingui só essa, para não estar também a encher muito o currículo, e também surgir nos congressos, de apresentar, enfim, aspectos importantes daquilo que estava a acontecer na altura na Biblioteca Nacional, sobretudo na altura da automatização, e outros relativos a aspectos da profissão. Gostei sempre de ir aos congressos e de apresentar uma comunicação. E acho que faz parte da nossa vida. Pronto, temos também que marcar, não é? A pessoa estar-se a pôr nas pontas dos pés, a querer ser muito importante, é dar um contributo, porque as pessoas ouvem e podem também concordar, não concordar, mas enfim, é um contributo que eu sempre achei que era importante. Claro, também tive que dirigir mesas e até a última experiência que eu tive em 2010 foi fazer parte da comissão científica do Congresso, portanto, fazer a avaliação das propostas de comunicação, e assim também foi uma experiência que eu gostei muito. O novo coronavírus, SARS-CoV-2 e a Covid-19 provocaram alterações profundas nos serviços de informação em Portugal, desde a organização do trabalho interno, ao atendimento aos utilizadores e à comunicação da informação. Tendo em conta a sua extraordinária carreira, quais pensa terem sido os grandes desafios e oportunidades que as bibliotecas e os seus profissionais tiveram de enfrentar neste período tão singular, difícil e complexo, entre meados de março de 2020 e até bem recentemente? Eu não estou muito à vontade para dar assim uma opinião muito sustentável. Vou dar apenas baseada naquilo que vi. Portanto, como atualmente as bibliotecas todas têm o seu site, os seus serviços disponíveis em linha, os catálogos, eu penso que para o utilizador que não tem a necessidade de se deslocar aos sítios, muita coisa podia ser coberta por todo esse trabalho que estava já feito e que continuou com certeza a fazer depois de terem passado aqueles meses em que as bibliotecas estiveram mesmo encerradas. Isso por um lado. Por outro lado, evidentemente que quando se é bibliotecário, uma coisa que se gosta, penso eu, pelo menos eu sempre gostei, é o do contacto com o público. Se a pessoa está muito isolada ou assim, ou tem um trabalho que não lhe permite isso, evidentemente não tem esse contato. Mas, da minha experiência na Biblioteca Nacional, em qualquer das situações em que estive, desde responsável pela catalogação até subdiretora, o atender o público ou receber pessoas era constante. Pronto, fazia parte da nossa vida. E ir para bibliotecários só porque se quer ficar atrás de uma portinha também nem sempre seria a melhor das situações. Neste contexto do Covid, aquilo que eu vi foi uma movimentação muito importante por parte das bibliotecas, algumas que eu frequento diariamente, mas
obviamente é online, uma grande movimentação por parte das bibliotecas a tentar chegar aos seus leitores, a tentar, de certa maneira, colmatar aqueles problemas que eram de não haver acesso a determinadas obras de que precisavam. Fui sensível a isso, também tinha um sobrinho que estava a estudar na faculdade e que também me relatava essas questões. E as várias invenções que foram tendo para se manter em contacto com as pessoas e procurar que não deixassem de ser atendidas. Eu achei isso notável pela parte dos colegas e só tenho a louvar. E queria ainda fazer aqui chamar aqui a atenção para o papel da própria base, que eu achei que foi muitíssimo importante. Como se costuma dizer, manter a luz acesa, portanto, fazer com que as pessoas não ficassem sozinhas ou de certa forma se sentissem mais isoladas e, pelo contrário, procurar dinamizar, procurar conversar no sentido de não deixar cair. Eu isso achei extraordinário, extraordinário. Considerando a sua longa e admirável trajetória na área das bibliotecas, como é que vê o futuro destes serviços de informação em Portugal? Que conceitos gostaria de deixar a quem pretenda iniciar-se nesta área profissional? E, finalmente, quais é que pensa serem os grandes riscos, desafios e oportunidades para os seus profissionais? Eu penso que, vou começar pela questão de se tivesse que dar conselhos. Eu penso que toda a pessoa que não se sente realizada quando faz um curso, não se sente tão realizada naquelas profissões que são mais tradicionais, ligadas às pessoas, sobretudo as que vêm de cursos de letras, penso que a possibilidade de ser bibliotecário é uma possibilidade muito grande, naquele sentido que nos abre muitas portas. As pessoas, lá está, têm ainda um bocado a visão de que ficamos ali sentadinhos à secretária ou assim, não veem todo o potencial que se pode desenvolver e as ideias que podem nascer e que eu vejo muitas vezes até representadas por pequenas atividades que se faz tendo em conta o tipo de leitor que se tem, ou seja, quem goste de ler, quem goste de comunicar, acho que os conselhos que eu daria era que estava aqui uma profissão que valia a pena. Por outro lado, como é uma profissão que hoje em dia está muito ligada às novas tecnologias, portanto, primeiro foi a informática, agora é a digitalização, acho que isso também é digamos, uma bandeira a levantar quando as pessoas têm que fazer uma opção por um curso, porque não é uma coisa parada, nós estamos sempre a mexer, estamos sempre a melhorar e a utilizar tecnologias que nos permitem avançar. Desafios ou receios ou assim, há muita gente que diz isto agora está tudo automatizado, não vamos precisar de bibliotecários para coisa nenhuma, a gente chega lá, carrega no botão, o livro aparece, etc, etc. Eu acho que também ainda não estamos propriamente nessa situação e continuo a achar que, apesar de haver muitos leitores que não precisam da intermediação de um bibliotecário ou de um técnico de bibliotecas, eu acho que a profissão ainda fará falta para um aconselhamento, para um acompanhamento, para perceber melhor o que é que aquela pessoa quer. E isso às vezes até, pronto, a mim sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, porque nos meus primeiros tempos na catalogação, o serviço de referência não tinha ainda autonomia. E, portanto, o pessoal da catalogação rodava entre o catalogar e o vir atender o público. E quando havia qualquer problema que eles não conseguiam resolver, ou uma pergunta complicada ou qualquer coisa, avançava o bibliotecário para vir receber. E lembro-me de ter vindo várias vezes à referência, porque a pessoa não se sabia explicar ou porque o que queria era muito complexo e muitas das vezes eu também não tinha possibilidade de lhe responder, mas há sempre qualquer coisa que se pode estabelecer de contacto. Lembro-me de uma vez um senhor que apareceu muito exaltado,
que queria saber já não sei, quem é que tinha sido a mulher de um rei, não sei quantos, porque tinha que responder àquilo muito rapidamente no concurso e tal. Eu fui lá atender o senhor, disse o que é que ele queria saber, ele perguntou, tem a certeza? Eu disse, tenho sim, senhor, e o senhor ganhou um concurso. Foi o primeiro a responder. E no dia seguinte estava lá com um grande ramo de rosas, para me oferecer. Portanto, há de tudo, e é uma profissão tão bonita, tão agradável, que de facto, não vou dizer que cada um que entre vai receber um ramo de rosas, mas às vezes recebe-se um ramo de rosas. Uma derradeira questão, sabendo-se que é investigadora integrada doutorada, obteve o doutoramento em História Moderna na Faculdade de Ciências Humanas e Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em 2013, mas dizia, sabendo-se que é investigadora integrada doutorada do CHAM, o Centro de Humanidades, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, como acabei de referir, no grupo Informação, Leitura e Formas de Escrita, desde 2014, e investigadora integrada do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica de Lisboa, desde 2016. Quais são as suas principais linhas de investigação e o que nos pode dizer sobre os seus projetos em curso e sobre os seus projetos futuros? Eu só faço aqui uma pequena ressalva. Eu sou investigadora integrada do CHAM e investigadora associada do Centro de Estudos de História Religiosa. Só se pode estar integrado num centro. Pode ser associado ou, enfim, ou, de alguma maneira a outros centros. Portanto, eu, quando deixei de ser subdiretora, pensei num projeto que depois fiz na biblioteca, ou comecei a fazer na biblioteca, que era o levantamento das marcas de proveniência dos livros antigos da coleção da Biblioteca Nacional. Isto porquê? Porque a Biblioteca Nacional, tal como a Biblioteca de Évora, por exemplo, são bibliotecas que ficaram muito ligadas não só aos seus fundadores, mas também à recepção dos livros provenientes dos distintos conventos. E a Biblioteca Nacional tem muitos desses livros, como as bibliotecas patrimoniais também têm, e eu comecei a fazer, de facto, esse trabalho. E, a partir daí, comecei a pensar em fazer o doutoramento. E, portanto, fui falar com uma professora, foi a professora Ana Isabel Valesco, que me aceitou o doutoramento, e comecei a tentar refazer essas bibliotecas, ou seja, no sentido de percebermos o que é que lá tinham, mesmo que esteja espalhado por muitos sítios, ninguém vai tirar esses livros, obviamente, mas é perceber o que é que se lia, que bibliotecas é que havia em Portugal antes da formação da Biblioteca da Real Biblioteca Pública das Cortes. E como tal, apresentei a tese, defendi a tese, e depois liguei-me a esse grupo. E liguei-me para quê? Para continuar a fazer investigação na história do livro, na história da leitura e na história das bibliotecas. Estas são as minhas 3 grandes áreas. Atualmente também faço estudos sobre, não é sobre história religiosa, é sobre livros que pertenceram a instituições religiosas. E é nestes conjuntos que eu não deixo de ser bibliotecária. Como está a ver, portanto, estou sempre dentro desse ambiente. Não fui fazer uma investigação diferente e estou sempre dentro do meu ambiente. Era o que dizia um colega inglês. Once a librarian, always a librarian. Muito obrigado. Desta forma, terminamos a entrevista à doutora Fernanda Campos. Em nome da BAD, muito agradeço o interesse e disponibilidade em participar nesta iniciativa e pelo extraordinário testemunho que nos deu conta que é fundamental fixar e divulgar para que todos tenham acesso ao mesmo. Muito obrigado. Muito obrigada aí. Pronto, e desta forma terminamos. Doutora Fernanda Campos, muito obrigado mais uma vez e até breve. Até breve.